Copa do Mundo pode deixar de vir a Curitiba. Cândido de Abreu vai passar por reformas. Começa o Campeonato Brasileiro. Buracos nas ruas são problemas na cidade. Hora da cidade. Boa tarde, aqui é Raíssa Cizenando. E Rogério Scarione. E estamos com você em mais uma Hora da Cidade. No dia 26 de abril, em audiência pública realizada no bairro do Pinheirinho, os vereadores da Comissão da Copa do Mundo admitiram a possibilidade de Curitiba deixar de sediar a Copa de 2014. Existe um impasse entre a diretoria do Clube Atlético Paranaense e os governantes do estado e da capital. O presidente do Atlético, Marcos Malucelli, pediu uma verba extra ao governo, que não recebeu o pedido com bons olhos. E essa relação entre cartolas e governantes ficou ainda mais complicada após Malucelli ter declarado que não deve nenhuma explicação aos vereadores de Curitiba. Para o vereador Julião Sobota, integrante da comissão da Copa, é preciso que haja uma compreensão maior de ambos os lados. Só que há esse impasse agora entre Atlético, Prefeitura e Estado. O Atlético diz que não coloca nenhum trocado a mais, a Prefeitura também não, o governo não. Está na hora deles pensar no coletivo, está na hora deles pensar por bem da cidade. O Atlético larga a mão de frescura, né? O governo, a Prefeitura, ou até mesmo o clube procurar algum empresário, alguma entidade aí que tenha esse capital disponível para ajudar a cidade de Curitiba. Então agora não é um jogo de vaidade, não é uma briga política. A gente tem que ver com essa situação como melhoria para a nossa cidade. Apesar disso tudo, as obras para a conclusão da Arena da Baixada permanecem marcadas para o final do ano. De Curitiba, Rogério Scarione. Vamos agora ao vivo com a repórter Nathalie Sikorski, que nos traz novidades sobre o caso Carli Filho. O ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho vai poder voltar a dirigir. Ele realizou o curso de reciclagem para recuperar sua carteira de habilitação. O curso terminou na noite de ontem, na unidade do Departamento de Trânsito, o DETRAN, em Ponta Grossa. O ex-deputado é acusado de cometer duplo homicídio com dolo eventual. Ele envolveu um acidente há 2 anos que resultou na morte de Gilmar Souza Yared, 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, 20 anos, em Curitiba. De volta ao estúdio. Bolsa de Valores. O índice da Bovespa teve alta de 0,19%. O Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em queda. No Reino Unido, a FTSE 100 está fechando o dia em alta de 0,14%. O dólar caiu 0,12% e fechou cotado a R$ 1,57. Todos sabemos que no inverno, as chances de ser contagiado pelo vírus da gripe são maiores. Neste ano, o estado do Paraná investiu muito na vacinação contra essa doença. Em Curitiba, a campanha de vacinação contra a gripe foi um sucesso. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, só na capital foram aplicadas mais de 260 mil doses preventivas. Porém, ainda é necessário ficar alerta. Lúcia Bizeto, enfermeira responsável pelo programa de imunizações da Secretaria da Saúde, explica um pouco sobre a campanha e os grupos que foram vacinados. A vacina ela protege contra esses 3 tipos de vírus influenza. E agora, a partir do outono e inverno, tem circulação de muitos vírus respiratórios. Então, apesar de vacinadas, as pessoas vão continuar tendo resfriados e gripes. E com as pessoas que têm um sistema imunológico mais frágil, né, como as crianças, os idosos e as gestantes, essa gripe ela pode evoluir de forma a fazer complicações. Então, ela pode fazer pneumonia, necessitando internação e, dependendo da situação, né, da pessoa, ela pode inclusive evoluir para óbito. Os diversos tipos de vírus causadores da gripe e dos resfriados se espalham com mais facilidade nessa temporada e por isso são necessárias algumas medidas de prevenção. Lúcia nos deu as principais dicas para agir contra a doença. Como a gripe ela é uma doença de transmissão direta e indireta, então se transmite a gente conversando com outra pessoa, espirrando, mas ela também é transmitida pelo contato, né? Então uma transmissão indireta, fazer que as pessoas continuem lavando muito as mãos durante o dia, quando espirrar,
proteger esse espirro e depois lavar a mão, porque a mão que protegeu o espirro é a mão que vai pegar, por exemplo, na maçaneta da porta e vai deixar o vírus ali, outra pessoa vai pegar, vai passar a mão no rosto, no olho, no nariz, e aí acaba sendo transmitido, né? Então, que as pessoas continuem adotando as medidas de higiene, como foram bastante difundidas na época do H1N1, né? Que a gente também mantém os ambientes arejados, quem anda de ônibus, que sempre com as janelas abertas, porque como é uma doença de transmissão, né, pelas vias aéreas, então o ar, ele pode estar, muitas pessoas respirando, eu tenho uma grande circulação de vírus. Então, se eu mantenho o espaço arejado, esses vírus também vão sair do ambiente. De Curitiba, Pauline Fel. Vamos agora com o nosso repórter William Borges. A CBF anunciou nesta segunda-feira que o árbitro Salvo Espínola Fagundes Filho será o árbitro da final entre Coritiba e Vasco, quarta-feira, às 21h50 no Couto Pereira. O árbitro da Federação Paulista de Futebol e da FIFA vai ser auxiliado por Alexandre Rocha Matos, da Bahia, e Emerson Carvalho, de São Paulo. A partir do segundo semestre de 2011, a Avenida Cândido de Abreu, em Curitiba, vai passar por reformas. Em sua primeira parte, vai ligar o Palácio Iguaçu até a Praça 19 de Dezembro. A avenida fica no bairro Centro Cívico e liga, em sua extensão, vários prédios relacionados com a política do Estado e do município. Hoje, a avenida conta com 7 pistas e com apenas 2 calçadas, estreitas, para passagem de pedestres. O arquiteto e urbanista da Prefeitura, Reinaldo Reinert, diz que a obra vai ajudar a população a locomover-se melhor no centro da cidade. Uma passarela vai ser construída no meio de 8 pistas para os carros, não afetando assim o trânsito. Só com uma simples readequação do espaço da Cândido Abreu, você consegue ganhar mais faixas para o automóvel andar, de maneira mais segura, mais fluida, mais desestressante do ponto de vista de quem está no volante. E ainda assim ganha um espaço para o pedestre e tem 18 metros de largura, com uma perspectiva maravilhosa do meio da rua, olhando para o Palácio Iguaçu e olhando para Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O novo espaço deve conter locais de lazer, adequações para deficientes físicos. As linhas de ônibus que passam por lá vão ser alteradas. A obra começa no mês de julho deste ano e a previsão para seu término é em março de 2012. Repórter Raíssa Silva. A repórter Mariana Siqueira está agora no aeroporto Afonso Pena e traz novas informações. Antônio Palu, superintendente do aeroporto Afonso Pena, confirmou que as reformas iniciam em agosto. As obras vão afetar voos por pelo menos 6 meses, segundo Palu. As principais mudanças vão acontecer na pista de pousos e decolagens. As luzes de sinalização vão ser substituídas. Neste período de reformas, o aeroporto vai fechar de segunda a quinta, entre meia-noite e 6 horas da manhã. Existe a hipótese do Afonso Pena também fechar nos fins de semana. Apesar de atrapalhar os horários de funcionamento do aeroporto e resultar no cancelamento de voos, Palu garante que as reformas são cruciais para aumentar a vida útil da pista. O superintendente regional sul da Infraero, Carlos Alberto Souza, afirma que todas as obras vão estar concluídas até o final de 2013, a tempo da Copa de 2014. Demais reformas, como a construção de uma terceira pista, ainda estão em desenvolvimento, segundo Souza. De volta ao estúdio. Tempo e temperatura. Quem achou que já poderia aposentar seus cachecóis e suas luvas está muito enganado. A temperatura nessa semana vai continuar igual ao anterior. Nesta terça-feira, o dia permanecerá com muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 20 graus. Na quarta-feira, o dia será ensolarado, com algumas nuvens. A mínima é de 6 graus e a máxima de 16. Na quinta-feira, o dia terá temperatura mínima de 6 graus e a máxima de 16 graus. O dia será ensolarado e não terá chuva. E na sexta, terá sol o dia todo sem nuvens, mínima de 7 graus e máxima de 19 graus. Repórter Nathalie Sikorski. Esportes. Após o fim do Campeonato Paranaense, os principais times da capital se voltam para o Campeonato Brasileiro. Coritiba e Atlético, que possuem apenas um título brasileiro cada, esperam ter um melhor desempenho para aumentar suas conquistas.
O Coritiba, que terminou o Campeonato Paranaense com 20 vitórias e apenas 2 empates, está cheio de expectativas para o Campeonato Brasileiro. Já o Atlético, que teve 15 vitórias, 6 derrotas e 1 empate, planeja apagar a má impressão deixada nesse começo de ano. Os dois times planejam se reforçar, pois acreditam que o campeonato é difícil e longo, e que precisa de um elenco qualificado com bastante peças de reposição. Agora vamos ouvir o torcedor do Coritiba, Jorge Antonati. Como o Coritiba foi muito bem no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, eu espero que ele vá bem também no Campeonato Brasileiro, com um ataque que está muito eficiente, marcando muitos gols. Nós esperamos que ele tenha um ótimo desempenho no Campeonato Brasileiro. Agora, vamos ouvir o torcedor do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Abreu. Bom, eu acredito que o Atlético não está numa boa fase, mas tendo em vista as futuras contratações e o investimento do clube em novos jogadores, tem uma grande chance de melhorar essa fase. Eu espero, pelo menos. Eu acho que tem que dar mais valor agora ao Campeonato Brasileiro, já que nós não estamos mais competindo em outros torneios, etc. E talvez terminar o ano aí numa boa colocação. Resta acompanhar o campeonato para ver o desempenho dos times paranaenses. De Curitiba, William Borges. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos apresentando Hora da Cidade. Voltamos a apresentar Hora da Cidade. Estamos de volta com a Hora da Cidade. Quando a chuva resolve aparecer, um velho problema retorna à vida dos curitibanos: os buracos nas ruas. Já é de costume. Toda vez que chove, os buracos nas ruas começam a aparecer. Moradores do bairro Vista Alegre reclamam dos buracos constantes. Sou moradora da rua Arthur Lening, no bairro Vista Alegre. Essa rua está completamente cheia de buracos. Não há condições de transitar por ela. A gente sai de um buraco e cai no outro. Hoje, por exemplo, caiu um carro num desses buracos e tivemos que ajudá-lo, porque quebrou a barra de direção. Hoje, estamos mais uma vez encaminhando para a prefeitura um e-mail solicitando o conserto dessa rua. Mas está difícil, é um absurdo. A gente fica esperando e nada. A prefeitura não aparece. Essa rua fica a 3 quilômetros do centro da cidade e também faz ligação com os bairros Vista Alegre, Pilarzinho, Mercedes, Santa Felicidade. É uma rua de bastante movimento. É uma pena que não deem atenção para ela. A Aparecida diz que manda e-mails e que liga para a prefeitura constantemente, pedindo para que asfaltem não só a sua rua, como também da região toda. De acordo com a prefeitura, os buracos da rua Arthur Lening e região vão ser arrumados o mais rápido possível em uma operação tapa-buracos. Repórter Nathalie Sikorsky.